Um, 2, 3, podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Quero agradecer a presença do nosso diretor Pedro Henrique e do nosso produtor Arthur Andrade, que estão aqui também com a gente, né não, Robertinho? É isso aí, fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Boa, boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou não seria esse o momento para isso? Pô, cara, eu tava pensando, a partir do momento que você falou do nosso convidado, a gente falou tanto de política aqui esses dias, né? Verdade, gente, teve algumas referências, né, políticas aqui. E eu parei pra pensar, acho que a primeira vez que eu me envolvi, assim, com a eleição, com a política, foi com esse nosso convidado aqui. Cara, eu sei que ele tem, assim, a maior virada política que eu já presenciei, que eu já ouvi falar do Brasil. Foi uma virada, do mundo, né? foi uma virada, foi uma torcida muito grande, uma torcida jovem também. Foi bonito demais. Eu lembro que os jovens estavam com ele também. E eu lembro após a vitória, eu saí de carro, assim, pra comemorar. Não, foi né? mágico aquele momento. Que era um desejo nosso que estava sendo realizado. Sim. E, pô, a gente vai poder falar de muito mais coisas aqui hoje, que não é só política. Estávamos falando agora do consultório dele, assuntos que me interessam muito em saber também. Eu acho que todo mundo tem interesse, porque sempre existiu, mas na pandemia isso foi exacerbado, né? Já... Não. Vamos agradecer então a presença do nosso convidado, Marcos Alvim, né? Muito obrigado a vocês. Valeu, Marquinhos. O convite para mim foi maravilhoso poder ser convidado. Prazer, obrigado. Sinto-se em casa. Pra gente é bacana demais estar com um cara igual você, assim, que é um super profissional. Eu sei de muita coisa que você já fez, do quanto você ajuda sempre em várias vertentes aí. Já teve no mundo político, né? Pô, você acha que a história não falta, né? Você lembra desse... psicologia pra falar com a gente. Obrigado. Você lembra desse engajamento, assim, na sua primeira eleição, dos jovens mesmo? Junto? Lembro, aquele momento, onde 2000, nessa eleição que eu fui eleito, havia um movimento da juventude em si contra os coronéis, né, os senhores dos engenhos, vamos dizer assim, e eu me enganjei nesse ideal. Eu me lembro que o meu objetivo na política, porque eu já era profissional, trabalhava na área de psicologia, e o meu ideal falava muito forte, porque eu ajudava muitas pessoas com pouco recurso e entendia que a política, eu poderia ajudar um número muito maior de pessoas através da política. E foi assim que me ingressei com esse ideal jovem e tive esse apoio que na época para mim e para muitas pessoas foi histórico, sim. Cara, foi histórico. Você lembra de números? Eu sei que era alguma coisa tipo assim, 2%, sei lá, 20 dias antes, e uma vitória de 80 ou mais por cento de diferença. Nas pesquisas, naquela época, se me recordo bem, nós éramos 5 candidatos a prefeito. Eu era o último colocado, com 1% de intenção do voto. 1%? 1% de intenções de voto. Mas assim, se você me perguntasse na campanha, o que você acha dessa eleição? Eu vou ganhar com uma larga vantagem de votos, porque eu estava sentindo as pessoas, né, um desejo muito grande de mudança, e eu vinha já há muito tempo fazendo reuniões, conversando sobre política, debatendo com jovens, criando projetos para a área cultural, para a área social. Então aquilo me motivou muito sair à rua e ver que tinha o reconhecimento daquilo. Então, o que foi muito importante, se eu puder falar aqui, eu já estou falando, né? Sim. Mas, ou seja, bem uns 2 anos antes, nós fizemos, que eu tenho registrado na memória, talvez a maior passeata antidroga do Brasil. Nós levamos à rua, não sei se vocês recordam disso, 25 mil pessoas, envolvemos todas as entidades de classe, escolas, clubes de serviço, e todo mundo foi à rua naquele momento em que nós estávamos perdendo aqui em Araguari muitos jovens pela droga, né, em si, né, a formação de gangues nos bairros, uma cidade pequena como a nossa, há 20 anos atrás, formação de gangue, toda semana morria um no bairro A, no bairro B, no bairro C, e aí foi onde que nós iniciamos esse trabalho. Então foi muito legal, o processo eleitoral daquela época para mim foi único, absoluto.
Caraca. Foi nessa época que você fundou o Provida ou o Provida já existia já? Não, o Provida já existia há 10 anos. Eu administrei o Provida por 10 anos. Então, em 1990, nós fundamos eu, Padre Eduardo, né, meu grande brother, grande amigo, companheiro, instrutor, e mais 6 pessoas, que eu me lembro aqui, Dona Juversina, Neyton de Paiva Neves, Genilson, Doutora Idelísia. Nós começamos esse projeto com 6 pessoas, viraram 12, e nós conseguimos fazer um trabalho revolucionário para aquele momento, porque não tinha nenhum trabalho de assistência, orientação e tratamento a dependentes químicos da nossa cidade. E aquilo há mais de 30 anos atrás nós iniciamos. E o pessoal tava ruinzão, precisava disso aí na época, já tinha essa necessidade Tinha. em relação à droga, assim? Naquele momento, né, nós não tínhamos o advento ainda do crack. Naquele momento nós tínhamos drogas injetáveis, o início da AIDS, e nós estávamos com todo esse tumulto na sociedade, né, o medo da população, desconhecimento do tema, né? Então, eu me recordo assim, do primeiro caso de AIDS comprovado, com tratamento, os médicos na Santa Casa requisitavam a eu e a Padre Eduardo, para que nós pudéssemos ir conversar com o aidético, né, porque eles não queriam contágio, né? Então, quem atendia a aidético em Araguari era eu e Padre Eduardo. Eles achavam que podia de passar assim, conversando. Era, o preconceito era muito grande, Nossa, muito grande. que loucura. Não sei se vocês se lembram, teve um caso histórico, folclórico aqui, de um cabeleireiro, que aí ele foi no Pica-Pau, foi na sauna, fecharam a sauna, foi no Pica-Pau, fechou por alguns dias o Pica-Pau para desinfecção. Então era um absurdo o preconceito, né? E quando fundamos o Provida, principalmente eu e Padre Eduardo, nós fundamos porque essa população não tinha assistência. E a maioria delas vinham da droga injetável, do sexo promíscuo, né? Então, e aí com isso, eu aqui na antiga, até hoje, a Casa Padre Nilo, que era dos Sagrados Corações de Jesus, a congregação do Padre Eduardo, então ele tinha plenos direitos de ocupação daquilo, mas ali era ocupado até então por outros grupos, e que quando nós falamos que ia montar uma clínica de tratamento de dependentes químicos, atendimento aidético para acolhê-los, né, porque nós não tínhamos como tratá-lo, né, e aí nós fomos expulsos. Uma coisa assim, impressionante. A casa do padre, e nós fomos expulsos. Aí nós pegamos, resistimos a isso e fundamos a antiga Casa Padre Nilo, que hoje é o Provida. Nós fundamos na parte da garagem que era terra, fizemos as separações de bambu para separar os quartos. Tudo muito rústico, e já colocamos 12 pessoas naquela época de imediato e começamos o trabalho. E hoje é uma vitória. Eu comentei antecipadamente com vocês aqui que através do Provida nós fundamos mais 12 instituições em 10 cidades aqui da região e perto de Belo Horizonte, que é Ouro Branco. Já deve ter passado inúmeras pessoas por esse... Nesses né? 10 anos que eu trabalhei e administrei o Provida, não menos de 4 mil pessoas. Nossa, muita gente. Isso em todos os que existem ou só aqui? Só aqui. Só aqui? Daqui 4 mil? Eu falo envolvimento, de dependentes não. Sim. Envolvimentos porque você envolve a família, e nós fazíamos o trabalho com a família também semanal. Então nossas reuniões por semana eram 50, 60 pessoas, acho que até hoje, né, fazem essas reuniões, né? Então o trabalho foi um trabalho muito gratificante. Eu acho que a minha projeção política veio disso também. Certeza, eu lembro disso aí também. Mas olha que legal, o tratamento então não era só pro dependente. Não. Tinha um tratamento envolvendo a família. Total, né? Assim, desde a estrutura do cara ficar lá para poder, sei lá, receber orientação, até orientação para a família para poder ajudar o cara, porque não sai sozinho, né? Não dá para... Esse é um assunto que me atrai muito. Se vocês não me brecarem, nós vamos continuar nele. Então vamos. Eu adoro também. Ou seja, isso é verdade. O tratamento com dependente químico envolve e tem que envolver a família, porque a família, nós dizemos assim,
que ela fica codependente, porque na medida em que o filho às vezes vai perdendo oportunidade de trabalho, seu casamento, a identidade consigo próprio, ele altera o funcionamento familiar e a família entra às vezes em ansiedade, em depressão, os pais começam a vender para ver se salva o filho, aquela coisa errada toda, e aí você desorganiza a família, e aí não tem só um paciente identificado que é o dependente, tem a família que é o codependente, então você tem que tratar ela, senão você não consegue reinserir o dependente numa família saudável também, e a facilidade dele recair é maior. Droga é um mal do século, né, mano? A família inteira sofre com isso. Não, mas eu vou né? te falar, aí o tratamento fica extremamente complexo. É complexo. Porque você pega um cara que tem um problema que é a dependência química, uma mãe que às vezes vai ter um problema psicológico, porque ela vai sofrer muito, muito com o filho que está na situação que está. Às vezes o pai, sei lá, vai ficar nervoso, vai ter um problema nervoso com isso, porque a mãe vai ter muito carinho e vai querer talvez cobertar e tal, e não suporta essa dor. O pai vê aquilo lá e às vezes tem uma reação violenta. Mas Cara, olha pra você ver, o problema é muito grande. eu queria entender mais disso aí nessa época, até porque eu era uma criança. Ao meu ver, o problema parece que era mais o HIV do que a dependência, porque eu tô falando sem saber, tá? A droga hoje que vicia mais é o crack, né? Que é uma droga que vicia muito rápido e é uma droga barata, né? Pra você adquirir a primeiro momento, né? Lógico que o cara consome lá ali o dia inteiro ali e gasta muita grana com isso. Mas na época você pegar maconha, cocaína era muito caro pra essa galera usar. Droga injetável, não viciava igual o crack. O problema maior era o HIV depois na consequência, não? Há controvérsias aí da seguinte forma. As drogas até então, naquela época, elas eram puras. Cocaína, você não usava esse farelo aí, vamos dizer assim. Né? Você usava uma droga muito potente e aquilo viciava muito rápido. Entendeu? Então, depois, com a produção industrial da droga, né, as drogas foram sendo diluídas em outros produtos e aí você consome mais e o barato é menor, vamos dizer assim. Né? Então, você criava a dependência muito mais rápido. Então tinha dependência de cocaína também, que era muito forte, igual de crack é hoje, digamos. O maior índice de internação, inclusive, era a cocaína, entendeu? Porque a maconha sempre foi visto como uma droga leve, né, e tal, e aí, mas o grande efeito da maconha no seu processo como um todo é ao longo do tempo, porque ela vai desmotivando, tirando a energia do cidadão e ele perde o interesse, às vezes, de higiene pessoal, de trabalhar, então ele fica lento. Né? Esse é o grande problema da maconha. Então ele tira ao longo dos anos, né, essa vontade de ser ativo. Então, quem estava falando aí que você tem um interesse muito amplo, muito especial por essa situação, de onde que veio essa sua consciência de falar assim, cara, eu vou ajudar esse pessoal que usa droga, que... Primeiro, assim, recém-formado, né, me deparei com vários amigos que tinham o problema, né, e me veio essa oportunidade de estudar e especializar nessa área, né, e motivado aí pelo meu grande amigo Padre Eduardo, que ao me procurar falou, Marcos, você e eu nós vamos fundar, criar um meio de ajudar essas pessoas. Então foi por aí. E aí eu fui estudar, fiz cursos e para ajudar o Padre Eduardo, que tinha a intenção de fazer essa clínica, né, para atendimento às pessoas. E a partir daí foi só crescendo. E analisando, depois de muitos anos, todo aquele trabalho, nós tínhamos vencido o preconceito. Sem que nós soubéssemos o que era preconceito, mas nós tínhamos vencido ele com relação à AIDS, com relação à própria droga. Tanto é que na formação de equipe de trabalho, ela foi hiper multidisciplinar. Nós congregamos não só católicos, não só protestantes, não só evangélicos, né? Nós Xixinoye, todo tipo de crença espírita que pudesse participar como ensinamento daquele processo.
aliou-se a nós. Eu lembro que essas 6 primeiras pessoas, um era um padre, o outro era pastor, o outro é do espiritismo, o outro é da Sheixinoye. Então nós conseguimos congregar nessa parte do credo vários tipos de pensamento. Na parte profissional, né, não foi só o psicólogo, mas nós tínhamos o médico, o assistente social, a enfermagem, numa instituição gratuita. Então aquilo foi lindo, maravilhoso. Aí o próprio poder público começou a perceber que as pessoas cobravam do poder público, né, uma atuação mais direta. Você vê que até hoje Araguari ainda é muito carente nessa área, em termos de profissionais e estabelecimentos de tratamento. Araguari hoje tem uma secretaria antidrogas, não tem? Temos. O alcance dela é preventivo, não é? Que é um grande trabalho, tem que ser feito, né? Mas mais divulgado, acredito também, né? Ou seja, trabalhar com essa população que já faz os tratamentos dos seus filhos, que tem conhecimentos, né? Os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, são instituições que estão aí há anos e às vezes precisa de um up, entendeu? Para que eles possam atender, porque determinadas pessoas usam droga, continuam sua vida normal, mas com muita raridade isso ocorre. Mas a grande parcela da população é que sofre, aquela desinformada, aquela menos abastecida economicamente, então ela usa droga muito potente, de repente ela se torna dependente e aí isso precisa ser alertado e ampliado, no meu ponto de vista, né? Não sabe, né? Esse pessoal não sabe aonde procurar ajuda quando precisa, né? É muito difícil. Não sabe onde é o NA, não sabe onde nada disso aí. Daí a Secretaria Antidroga tem um trabalho muito grande de desfazer os mitos, de quebrar os preconceitos, de dar a primeira porta para que as pessoas procurem, né? Indicar caminhos, né? Eu creio que todo centro de saúde que eu trabalho na parte de saúde em Araguari. Se você for a um postinho de saúde, a uma UPA, você não tem. Aí fala assim, onde eu posso tratar meu filho? Não tem nenhuma informação, isso coisas básicas, isso é importante. Você tem clínica aqui, você tem ali, que tipo de tratamento mais adequa a você é esse? Orientações, e isso salva muita gente. Ô Marquinhos, passando isso tudo que você passou aí, você olha hoje a juventude, assim, eu vejo que, pô, molecada não tá nem um pouco preocupada com AIDS mais. Não. O que você pensa na hora que você vê isso? Fala, mano, eu lutei tanto pra ajudar isso daqui. Um cara da AIDS, assim, né? E agora essa galera tá nem aí, velho. AIDS. Não, recentemente eu tava vendo na televisão, tem uma prática agora que o cara, durante o sexo, ele arranca a camisinha proposital, mano. O cara, né, sem a mulher saber. Tipo assédio sexual, né? Hã? Isso aí é um tipo de assédio sexual, inclusive. Eu vi essa, o cara arranca a camisinha sem a mulher saber e tal. Mano, que loucura, cara. Assim, aliado à característica jovem, nós temos que pensar assim, o jovem é imediatista. Ele quer resolver o problema agora. Os sentimentos dos jovens são exacerbados para mais ou para menos. Tipo assim, se ele tem dor, a dor é muito grande. Se ele apaixona muito forte. Se ele está triste, ele está muito triste. Então, aí o grande perigo do suicídio é aí, porque as emoções elas vão de 8 a 800. Então, isso numa velocidade muito, muito grande. Então, a mente humana tem dificuldade de lidar com essas mudanças muito bruscas. E na adolescência elas estão acontecendo. O que ocorre com relação a essa questão que você me perguntou, que o trabalho foi feito naquela época para a prevenção? Nós tivemos agora a pandemia, né, do Covid. Então todo mundo, a hora que se assustou bastante, todo mundo seguiu a cartilha, né? Ou seja, pôs a máscara, lavou as mãos, evitou contato social, entendeu? Assim, justamente porque viu praticamente que as coisas estão acontecendo. Na medida em que isso também vai sendo, de alguma forma, contornado, a volta do adolescente, principalmente, ou desse que tem essa emoção rápida, ela é mais rápida, então ele já negligencia, diminui a possibilidade de perigo. E aí ele entra de cara, né? Então, tipo assim, eu não pego. Esse é um pensamento bem adolescente. Eu não morro de acidente de carro. Posso andar 200 por hora, beber e não vou bater o carro. É um pensamento onipotente que nós todos temos, principalmente na adolescência. Nossa, cara, é complicado, né, velho? Eu fico vendo meus moleques aí e falo, pô, vai virar adolescente. Como é que eu vou cuidar disso daí, velho? Você percebe alguma modificação? Eu falo, em proporção mesmo. De gente que usa
de usuário de droga ou de... A droga hoje é muito diluída, ela é muito divulgada e é muito maior o consumo hoje do que antes, né? Até porque os preconceitos com relação à droga diminuíram muito, né? E a sociedade capitalista nossa, ela cobra ter, né? E a droga dá uma sensação que eu tenho força, que eu sou poderoso, que eu tenho isso em algumas situações, né? Então, principalmente no início, né? Então, ela traz essa sensação de poder e dentro de uma sociedade que te exige o ter e não o ser, então esses valores, né, da honestidade, da amizade, do carinho, do respeito, entendeu? Eles estão muito fragilizados diante dessa cobrança pelo ter. Você é contra a legalização das drogas? E eu posso dizer assim, com relação a legalizar as drogas num país subdesenvolvido como o nosso, sem uma educação que leve as pessoas a terem oportunidade, é tipo assim, dar um pirulito para a criança. Por mais que você fale que vai estragar o dente, ele vai chupar o pirulito. Então, e isso pode criar uma dificuldade na saúde social muito grande. Então, a evolução intelectual, o conhecimento te protege. Quanto menos conhecimento você tiver sobre aquilo, por isso que diz assim, a gente só ama aquilo que conhece. Então, se eu não conheço, eu posso usar, eu posso fazer, que não vai acontecer nada comigo. E aí o amor próprio diminui muito, né? O perigo é maior. Então, nesse sentido, eu sou contra. Na verdade, então, você não é contra a legalização da droga. Você acha que a gente ainda não está pronto para ter essa droga legalizada. Né? Assim, e nós não temos uma educação, a... não temos um sistema de saúde, nós não temos oportunidade de emprego, ou seja, coisas que por naturalmente vai te impedir de entrar num processo que possa você perder o controle. Né? Mesmo nos países desenvolvidos, você vê que há uma legislação que a impede. Em alguns, por exemplo, na Holanda, existem locais para você usar droga, existe o tipo de droga que você pode usar, né? Mas isso dentro de um país em que recebe turista, né? Ou seja, e aquilo é uma exploração comercial também. Então tem toda uma dinâmica por trás. Não é porque liberou que pode, não. Se eu falar isso para os meus amigos de juventude, nós estaremos traindo, sinceramente, a ciência. A gente viu, né, Cableira, que alguns países que tinham a droga liberada, por exemplo, a maconha, que estão revendo a situação, que já não está achando que é mais... Não conseguiu ver benefício nenhuma e conseguiu perceber algumas situações, às vezes, igual você falou assim, de um turismo de drogas, às vezes, que não é o que ninguém quer ter, né? Não é para isso que você fez isso. Então, não... tem outras prioridades, né? Pra gente tratar antes de tratar desses assuntos, eu acho. Tem muita, né? A gente falou da dignidade, da emprego, da saúde, da escola... Para depois a gente, vamos ver se vai liberar isso aí ou não, né? Mas uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, até pensando em eu não sei se você já chegou aí em São Paulo, lá naquele centro, lá, viu? Tanto que lá tá caótico agora, Na né? Cracolândia, famosa, né? Presencialmente eu vi uma vez, né? Me assusta muito. É uma situação sem controle, né? E eu não me arrisquei nem a entrar. Assim, fiquei temeroso, não em termos de preconceito, mas por não conhecer aquela realidade na profundidade que ali estava, né? Eu cheguei lá algumas vezes já. Uma vez eu caí dentro de uma sem querer, mas eu até tô falando isso aí porque parece que a forma que o poder público trata é meio que paliativo, sabe? Porque, na minha opinião, teria que ter um tratamento familiar, igual você falou. O jeito mais fácil de você devolver aquela pessoa dignidade, a vida normal, é você levar ela de volta para a família dela. É você tratar ela perto da casa dela, onde que ela mora, para estar junto dos parentes ali. Mas do jeito que faz, não, fica tudo ali. À noite a gente dá comida, dá um cobertor. E tem um banheiro ali para se lavar. Aquilo ali nunca vai resolver aquilo ali, nunca vai acabar. Vai aumentar. Essa é uma política que alguns estudiosos têm feito, né? A redução do dano. Ou seja,
ele estava prejudicando muito mais se ele não tivesse cerceado ali na Cracolândia, entendeu? Então eles fazem a política do redução do dano. Então eu não solto ele na cidade inteira para ele não ficar roubando, e ele fica aqui fumando e tal, pelo menos aqui nós estamos vendo. Então é um tipo de política que muito discutida, né? Acho que é tratar o ser humano como um animal irracional até, né? Tipo, eu cerco ele aqui, né? E pronto. Mano, muito forte isso aí. Você acha que o Você cara, acredita por que exemplo, eles têm essa política? Essa é uma política que eles fazem lá na Cracolândia, reduzir o dano. Não, isso é falando ficou perceptível. A gente vê que é isso mesmo. Né? Há um interesse em deixar Mas só ali vai porque fica aumentando, né, contido. mano? Só Mas a vai chegar população uma lá vai hora- aumentar. Vai chegar uma hora que eles não dão conta mais. Você viu uma droga nova que tem, que o cara fica... como é que é o piripaque do Chaves? Estranho, você viu isso aí? Já viu isso aí? Eu vi. Eu não Cara, vi. é tipo... Você viu isso aí, Marquinhos? Não É vi. droga química, né? Sintética, é uma droga né? nova, o Sintética. cara fica zumbi mesmo. Você olha ele assim, ele tá... Cara, ele não tá respondendo, eu acho que ele... Tá fora Dano- do é. outro astral, né? espasmos lá e andando, e o cara já vira um zumbi. Você acha que quando o cara tá no máximo, assim, ele é zumbi mesmo, ele não consegue ver nada que ele tá fazendo ali, é um transtorno? Sim. Toda droga, desde o álcool, né, o tabaco, que são drogas legais, né, como drogas ilegais, maconha, cocaína, crack, êxtase, essas drogas ilegais, todas elas têm afinidade, tropismo, gosto pelo cérebro, pela gordura. Então, quando você ingere qualquer tipo de droga, o primeiro lugar que ela vai se localizar é na gordura do seu corpo. Onde nós temos mais gordura? No cérebro, é só miolo. Né? Então a droga se localiza ali e ela paralisa ali. O cérebro, ela controla tudo, né? A coordenação motora, visão, audição, tato, entendeu? Pensamento, memória. Então altera tudo. Por isso que aí chega ao zumbi, né? Na medida que ela altera o funcionamento deste cérebro, então aí ele não tem mais controle sobre aquelas funções que até então tem, da visão, da audição, do tato, da memória, da sensibilidade. Então, a sensibilidade dele fica muito aguçada, por exemplo. Ouve barulho, o mínimo, uma gota d'água que caiu lá, ele vai ouvir, entendeu? Então, por isso que ele fica em estado de êxtase, tensão, e aí ele desenvolve as paranoias, né? São os medos. A minha mãe vai chegar, a polícia está chegando, e aí ele fica na vigília, e aí ele pode desenvolver um problema mental grave, a esquizofrenia ou psicose, né? E outras doenças mentais, como ansiedade, depressão e pânico, várias delas. Ô, Marquinhos, quando você entrou na política, é nítido aí que sua vida inteira você ajudando as pessoas e você entrou na política para continuar ajudando num potencial bem maior. Perfeito. Você conseguiu, depois que você entrou, os seus objetivos? Eu aprendi uma coisa assim, que antigamente, se você me elogiasse, eu ia dizer assim para você, não, isso é bondade sua. Mas uma coisa legal, psicologicamente, que a gente deve fazer pra gente mesmo, é reconhecer aquilo que você foi bom. Claro! Né? Ou seja, tempo aquilo todo. que você não foi bom ou não é bom, você também pode reconhecer e procurar melhorar. Então eu tenho, com relação à política, assim, um autoconceito comigo mesmo. Porque eu sempre andei sozinho e eu sou um cara benquisto. Eu me sinto benquisto. Então eu entendo isso como um reconhecimento do meu trabalho político. Então muitas pessoas, você vai voltar? Por que você não volta? E assim, eu disputei 4 eleições, 2 para prefeito, ganhei com votações máximas. Disputei para deputado estadual, perdi por 4 mil votos, tive 30 mil votos na primeira, para deputado federal tive 33 mil votos. Então nunca disputei uma eleição que eu tive menos de 30 mil votos. Isso é uma potência em termos políticos de Araguari, entendeu? Sim. E eu reconheço né, isso. Marquinhos? Nos números de hoje, não. Nos tempos atrás, que nós tínhamos bem menos eleitores, entendeu? Então, ou seja, isso para mim é muito gratificante eu recordar isso, sem querer com isso aplauso. Não, eu reconheço que isso é fruto de um trabalho, não é o fruto do meu querer. Entendeu? Então, logicamente que você não vai agradar todas as pessoas, mas no meu autoconceito, eu realizei um trabalho muito bom. Muito bom. Não, eu não tenho dúvida disso aí. Eu até perguntei que, tipo assim, você tava à frente do Provida esse tempo todo.
provavelmente quando você entrou pra prefeitura, você teve que se afastar um pouco, né? Afastei total. Eu ajudei como administrador Sim. público, aí me enveredei para ajudar as instituições filantrópicas. Aí o Provida era uma delas, então fortaleci elas, né? Criei conselhos de saúde, todo tipo de conselho que ajuda a administrar, vamos dizer assim, é da minha época. Conselho de ação social, conselho de saúde, isso porque isso é um fiscal, isso atenta para alguns trabalhos que às vezes o administrador em si não vê, ou não tem acuidade, ou ao mesmo tempo não tem a noção que é importante, e várias pessoas administrando. Eu sou feliz que quando eu iniciei o meu primeiro mandato, em 2001, uma das primeiras ações foi lá no finalzinho do Vieno, abrir uma escola para analfabetos, adultos, no meio do mato, lá na terra. E aí foi lá que nasceu o slogan do meu primeiro mandato. Administração inovadora, participativa e democrática. Ou seja, porque era uma novidade levar uma escola lá para adulto analfabeto numa rua de terra. Porque até então lá era só terra, poeira e não tinha mais nada, mas precisava começar com alguma coisa. Eu peguei naquela época, em 2001, uma prefeitura, sem querer falar mal do antecessor, mas muito, muito quebrada, a cidade muito destruída, e fomos refazendo, e fui feliz. Tem muita coisa. Quando eu saí acho que eu sou o primeiro na história de Araguari, acho não, certeza, ser reeleito seguidamente. Primeiro da história. Ou seja, mas reeleito seguidamente pelo trabalho. Com certeza. Não tem dúvida disso também. O que foi a coisa mais difícil? Porque você não era político. De chegar lá, ter um projeto que você tocava ele como você queria, era você e o seu melhor amigo, que era um santo, que era um padre. Era o padre. Né? De confiança total. Para mim, santo. E você sair de um projeto onde você tinha, né? O controle enxergava tudo para ir para uma administração onde você não consegue ver quase nada. Eu levei o meu lado humano e o meu lado inteligente, de aprender com os erros, de ouvir pessoas. Tanto é que no primeiro ano até emocionei aqui, você me desculpa. Tanto é que no primeiro ano eu ia para a rua perguntar para as pessoas o que elas precisavam. Entendeu? E nós fizemos isso. Reuniões de bairro, e cada bairro ali manifestava, nós precisamos tampar o buraco, nós precisamos melhorar a escola, fazer uma quadra. E eu administrei assim. E deu certo. Deu certo. Aprendeu com o povo. Com o povo. Sábio, né? Demais, sempre. né? Mas eu vou te falar, olha a importância disso, cara, de o líder, né? O cara que tá lá representando, viver o que o povo tá vivendo. Porque às vezes chega notícia pro cara, pra um bom administrador, ele consegue resolver isso aí também. Mas quando você vai lá e vive com a pessoa a dificuldade dela, cara, o interesse, a entrega é diferente, né? É outro nível. Eu me lembro que já no segundo mandato, faltando um ano para nós terminarmos, eu reuni todo o secretariado e disse assim, eu fui eleito pelo povo, principalmente pelo pobre, nós fizemos muito pouco, vamos fazer um pouquinho mais. E aí a minha equipe de trabalho teve erros, né, mas nada intencional, os erros que obtivemos, né, mas era uma equipe que queria trabalhar, mostrar serviço, foi muito legal. Daí todo mundo trabalhou os 8 anos. Você continuou depois, acho que você tentou, acho que como vice, né? Alguma coisa assim. Eu lancei, na época, o meu vice, a prefeito, foi o Marlos Fernandes, daquela época. Nossa. E o Marlos não conseguiu ser eleito. Tá. Depois eu vim novamente à política, eu estava fora da política já há alguns anos, uns 5 anos, me parece. E com isso eu vim e estava descapitalizado, né? Muita gente fala que você é rico e aquilo, mas você acaba perdendo o que você tem. Se você é um político... Se você estivesse trabalhando só no consultório, tinha ganhado mais. Né? Tinha ganhado mais. E descapitalizado, aí eu recebi o convite para serviço junto com o Raul, perdemos a eleição por 1.000 e poucos votos, até por negligência de trabalho. Né, faltou um pulinho ali no finzinho, você acha? Faltou. Assim, nós começamos a política, ficamos nas pesquisas 10 pontos à frente, que era confortável naquela época, mas eu acho que a condução do trabalho não foi legal.
E aí nós nos perdemos no meio do caminho e perdemos a eleição pela expertise política do adversário. Mas você acha que já foi cumprido já o seu trabalho na política? Você tem mais para contribuir? Até bem pouco tempo eu diria que já tinha cumprido o papel. Mas eu gosto de política. É uma Eles coisa falam que isso é uma interessante. pinga, né? Que você É uma toma e pinga. vicia, não. Mas eu não volto à política por voltar, não. Vai ter o momento certo. Minha vida pessoal organizada, né? Eu comentei aqui, eu tenho 2 filhos, formei um agora, espero formar outro dentro dos próximos Formou anos. pra quê? Fiquei curioso. Direito. Direito, advogado? Renato Valente. Renato. Eu vim show de bola. O Túlio é o meu outro filho que faz psicologia. Vai seguir os caminhos do pai. Vai ser um grande psicólogo, porque ele é muito sensível. Né? A sensibilidade é a arma do É psicólogo. fundamental? Eu ia perguntar isso agora. O que é que o psicólogo tem de... Sensibilidade é o caminho. E conhecimento, né? Porque ele entender a emoção humana muda o comportamento da pessoa e do mundo. Então você vai entender por que você está triste. Igual eu emocionei aqui, não é que é fraqueza minha, não, porque é tão bom lembrar daquilo que eu porque emociono. é bonito pra caramba, mano. Verdade. Tem que, pô... É. Eu Foi um adoro momento- pensar em coisa bonita, eu adoro ficar emocionado, assim, é muito bom. Foi um momento assim, na psicologia explica isso. Na vida a gente tem alguns momentos de experiências culminantes. Quando você nasce, quando você casa, quando você tem filho, quando você às vezes forma um filho. E são experiências culminantes que aquilo é único, aquela emoção é única na sua vida. E ser prefeito de Araguari foi uma experiência culminante para mim. Com Pô, e certeza, na né? psicologia explica como que faz pra você ter várias experiências culminantes. Não é tão simples assim, né? Você vê que são sentimentos e emoções muito fortes, vividas, né? Que mudam, às vezes, a direção da sua vida. Eu queria ter Não, todo mano, dia uma ué. experiência assim, né, pô? Mas eu Mas acho você que tem. não é a gente que escolhe, a gente sente esse momento, Acontece né? com você, né? Por isso que você ganha na loteria esportiva e às vezes não sabe administrar. Aquilo foi tão culminante que você não sabe o que fazer com aquele dinheiro, com sucesso. Né? Vocês devem ter visto, passou no canal de televisão esses dias, né? Que às vezes a pessoa que encontrou a sequência genética da vacina Covid, ela, uma negra brasileira, pesquisadora de bolsa, encontrou a sequência genética da vacina contra o Covid para você fazer o teste e identificar mais rápido. Mas aí, depois de todo esse sucesso reconhecido mundialmente, ela achava que ela não era capaz. Você vê o que é a mente. Administrar o sucesso é muito difícil, às vezes. Por isso que você ganha rios de dinheiro, sucesso e fama. Eu posso falar pessoalmente, né? Pós-política, sair da política, eu enfrentei problemas emocionais. Entendeu? Que eu tive que reciclar, voltar, estudar, fazer terapia, porque a mudança foi muito brusca na minha vida, né? Além de perder financeiramente, eu estava distante da minha profissão, né? Então, e aquilo eu acostumado a lidar com muitos problemas, eu tinha que lidar com um probleminha, atender um cliente, atender o outro, isso para mim era pequeno. Hoje não. Caraca, sim. Hoje eu vejo que a grandeza está em ajudar uma pessoa que seja, mas é grande isso para mim. Né? Foi Depois depois que você saiu da política que aconteceu isso. Depois que você Fiquei saiu, um ano e meio assim, você teve que se tratar. tive que me tratar. Mas Por você quê? chegou a ter uma depressão? O que Não. foi? Assim, eu creio que eu estive depressivamente, mas assim, sob controle. Porque aí eu fui para minha chácara, fiquei um ano e meio sem trabalhar na minha área, e lavando banheiro, cortando grama e achando que era o melhor do Brasil. Você mesmo se tratou, então? Eu mesmo me tratei. Eu assim, me decepcionei com muita gente por causa disso ou daquilo, e aquilo me doía muito. Eu falei, não, mas eu fiz tudo isso e de repente nenhum obrigado. Aí aquilo mexeu com a minha cabeça naquele momento. Né? Mas foi uma terapia ocupacional que eu fiz e de muita valia para mim também. Porque eu voltei à essência, né? E aquilo para mim foi muito importante também. É um jeito de você reviver, né? Você volta... É. Pô, mas na política tem isso, né? Muita gente se decepciona na política, né? Ah,
Quem age, imagina vocês aqui com esse trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo aqui, porque isso aqui é conhecimento. Vocês estão levando as pessoas a oportunidade de discutir temas, de conhecer pessoas, mudar a vida, isso muda a vida da gente, né? Então, quando você adquire todo esse caminho e por um motivo ou por outro você interrompe, né? Na própria psicologia explica isso é um transtorno pós-operatório, tipo assim, né? Pós-traumático, né? Então você tem tava fazendo algo que você gostava muito e aí você foi impossibilitado por algum motivo de fazer. Mas aí é porque você não pode criar dependências, seja ela da droga, seja ela da política, seja ela do trabalho, seja ela do lazer. A dependência nunca é salutar para as pessoas, né? Você tem que ser inteiro e trabalhar aquilo, ou seja, assim, eu estou inteiro comigo e exerço esse trabalho. Eu posso perdê-lo porque ele não é a minha vida. Na Bíblia, eu gosto muito de fazer referência à Bíblia. Se você se liga às coisas dos homens, você vai ter só o que os homens podem te oferecer. Mas se você se liga às coisas de Deus, você vai ter algo mais do que... Ou seja, assim, se você se liga só a essas coisas dos homens, te dá insegurança, te dá medo, porque o homem muda, ele deixa de respeitar, de valorizar e ele morre, né? Mas agora, se você confia em si mesmo, você é íntegro consigo e você tem uma ligação mais profunda com o ser superior, eu tenho certeza absoluta que você nunca vai estar sozinho. É por isso que nossas tristezas, nossas angústias, porque nós estamos muito ligados às coisas aqui. Cara, mas assim, porque tem um choque, e o que você falou aí já serve até meio de tapa na cara aqui do Cabeleira. Porque... Não, eu tô pensando aqui que eu tô me autotratando aqui, porque viu? foi Tô usando de você. Ele já virou e falou, tipo assim, aqui algumas vezes. Cara, eu gosto mais de fazer o podcast porque a gente dá voz, a gente aprende todo dia. E quando você vê que a gente deu, às vezes, oportunidade de fala para uma pessoa, isso é muito legal. Quando a gente termina um bate-papo aqui, a pessoa fala assim, cara, eu sempre quis falar essa minha verdade, eu nunca contei isso que aconteceu comigo para ninguém, hoje eu consegui falar e isso emociona. Isso é muito bom realmente. E o Cabeleira já falou assim, cara, eu nunca mais vou parar de fazer isso aqui é a minha vida. Eu já tenho que começar a tratar dele. Ou seja, não, na verdade eu já tá viciado demais no negócio. Na verdade, entendeu? Pensei que, cara, como que você não cria uma dependência em algo que você tá fazendo bem pras pessoas? É forte, né? É muito forte essa ligação. Você tá fazendo bem pras pessoas, mano. Aquilo lá te dá prazer. E você sabe que você tá fazendo uma coisa que é boa pros outros e te dá prazer. Então você quer fazer mais, e mais, e mais, e mais. Vamos à história. Vamos a Cristo que você vai entender. Posicionamento de Cristo. Independente de religião. Ou seja, assim, ele trouxe o quê? Ele trouxe conhecimento. Ele trouxe bondade, fraternidade, honestidade, entendeu? Caridade, né? Perdão. E isso por si só basta. Não para elevo pessoal dele. Então eu vejo assim que as nossas profissões, nós temos que agir desta forma. Ou seja, assim, o exercício dela nos basta. Não para a gente sentir o melhor ou o pior. Entendeu? Entendi total. Tá vendo, Robertinho? É isso que eu tenho que... Eu tenho que ir no psicólogo já, eu tô entendendo. Você acha que todas as pessoas têm que ir num psicólogo, Marquinhos? Não necessariamente. É mesmo? Não, minha mãe é a maior psicóloga que eu conheço, ela nunca frequentou. Minha mãe é sábia, ela é aquela pessoa que ela olha, ela ouve e depois ela fala com firmeza aquilo que do entendimento dela pode ser. Então isso é uma sabedoria nata, né? Muitas pessoas, o Padre Eduardo que eu conheci, apesar... Se eu contar uma história que essa é boa pro podcast, ou seja, assim, ele falou assim, para mim, eu conheci santo em vida, para mim ele sempre foi um santo. E ele falou assim, Marcos, eu estou muito ruim, eu tenho que voltar para a Holanda e lá tem um asilo, que é o asilo que eles, que eles saíram para o mundo catequizando, né? E depois, na velhice, quando eles não estão muito produtivos, eles vão para lá para morrer nesse asilo que eles esperam a morte. Eu falei assim, foi quando nós fundamos, logo depois da fundação do Provida. Eu falei assim, eu estou muito triste,
E acho que é o medo de voltar para a Holanda. Primeiro, você tem que me prometer que você vai me dar um atestado que eu sou importante aqui no Brasil para mim não voltar para lá. E outro, você tem que me levar lá no centro espírita com o seu Neftali. Então, eu levei um padre no centro espírita. Então, eu gosto de contar essa história que é muito interessante, que catolicismo e eles não se completam. Mas aí você vê, esse padre santo me pediu para ir lá no finado, seu Neftali, que foi uma personalidade de Araguari conhecida mundialmente. Ajudou tanta gente. E eu levei o padre Eduardo escondido. Né? Escondido. Ele andava de batina branca. Eu fui na frente, ele andando na rua, como se ele estivesse andando na rua. Não tinha ninguém. Aí a porta, já tinha avisado o seu Neftali. O seu Neftali deixou a porta aberta. Ele, como se ele entrou no centro, lá, Caminho da Luz, que tem ali na Jaime Gomes. E lá ele tomou um passe e voltou feliz. Ele só queria conhecer, só queria conhecer o seu Neftali. Não, ele queria um passe. Ele entendia que o seu Neftali era um profundo conhecedor da alma humana, né? Então ele estava precisando confortar a alma dele. Era mesmo, né? Fora como nós, assim, como eu te falei, nós tínhamos vencido o preconceito naquela época. Né? Nós convivíamos com todo tipo de pessoas, aquelas pessoas que a gente entendia que era uma pessoa divina, né? Que tinha bons propósitos, boas vontades. Então a gente queria ficar perto. Mas você falou que sua mãe foi a melhor psicóloga que você conheceu, né? Perfeito. Mas o psicólogo, igual sua mãe, ela escutava e falava, ó, é isso daqui. Uhum. O psicólogo deve falar, é isso daqui? Não. O psicólogo tem que levar a pessoa a enxergar que é aquilo ali. Isso. A sua segunda fala é a mais correta. Ou seja, eu não sou o sabedor da sua vida. Eu sou um ouvinte do que você me traz e analiso junto com você por que você está tendo esse comportamento, por que você está sofrendo, porque às vezes você está batendo na mesma tecla. Então o psicólogo tem que ser como um prisma. Você chega com toda aquela reação humana, aquele comportamento, aquela emoção, e o psicólogo vai clarear aquilo para você e você tem que enxergar outras saídas, não só aquela que você... Aí você fala, mas você está batendo a cabeça aqui. Você pode ir para lá, pode ir para cá. Aí você vai escolher seu caminho. Entendeu? Mas consciente, por que eu entrei em depressão? Desde que eu terminei meu relacionamento, eu não me vi como gente. Mas você passou a vida inteira, vamos dizer, fazendo para ela, você não fez nada para você, por isso que você não se reconhece hoje. Aí você vai ter que se reconhecer para começar a entender que o seu sofrimento não foi o abandono da outra pessoa, foi o abandono seu com você mesmo. A causa é sempre, então, algum motivo, não seria uma causa, eu falo assim, genética, um hormônio, alguma coisa que gera o problema? Não, são multifatores. Você pode ter, num processo depressivo, ansioso, você pode ter uma carga genética, orgânica. Entendeu? Então, a pessoa tem uma predisposição orgânica. Outra pode ser circunstancial. Você vive num ambiente muito tenso, com pessoas, então aquilo gera em você uma emoção diferente, um comportamento diferente. É a circunstância. E pode ser também psicológico. Entendeu? O que é o psicológico? O filho fica esperando a mãe para amamentar, a mãe demora muito a amamentar, a criança vai ficando em desespero, acha que não vai comer, aquilo gera um trauma psicológico. Entendeu? A circunstância, o psicológico e o orgânico. Sim. Entendeu? Então, são esses três fatores podem determinar um prejuízo mental. O psicólogo consegue tratar dos três. O orgânico, o medicamento, né? Ah, tá. Aí não adianta você ter aquele trabalho de direcionar, não. A psicoterapia sempre vai ajudar, porque se eu já prejudiquei, eu sou depressivo, e a partir da minha depressão orgânica, que tem, você tem todos esses fatores, mas às vezes um prepondera sobre o outro. Uhum. Compreendeu essa? Uhum. Então, se o orgânico está preponderando, então eu preciso da medicação. Né? Mas a psicoterapia sempre vai ajudar, porque aqueles anos de depressão eu adquiri comportamentos, condutas que não beneficiam eu sair da depressão. Uhum. Você pode estar medicado que você ainda não vai estar no melhor, vamos falar assim, né? Você precisa. É como o cara que teve uma fratura, pôs o gesso, que seria o medicamento, sarou, e depois ele tem que fazer uma fisioterapia para voltar a ter toda a mobilidade que precisa. Você fez a coisa legal. A psicoterapia,
Ó, psicoterapia, terapia, tratamento, psico é mente, tratamento da mente, né? Ela é como se fosse a fisioterapia. Você quebrou a perna, você vai no médico e engessa. É o trabalho do psiquiatra, dá o remédio ali, entendeu? Aí, mas o seguinte, a recuperação daquela perna necessita de movimentos, que seria, mas é um movimento mental, então que seria a psicoterapia. Que aí você vai reeducá-lo para um comportamento mais adequado à sua saúde Você não psicológica. pode falar assim com o seu paciente, né? Porque vamos imaginar assim, às vezes o problema não é não é o cara que tá lá tratando. Aí você fala do menino, às vezes tem uma criança tratando e o problema é a mãe. Você tem que fazer orientação familiar. Aí você tem que chamar Principalmente a mãe. com criança, eu chamo todos os pais. Pai e mãe, porque não existe escola de pais, né? Os pais Não. querem o bem para os seus filhos, na sua grande maioria. Só não querem aqueles que já são doentes mentais mesmo, né? Ou seja, né, os pais querem a melhora dos seus filhos, o sucesso, a felicidade. Mas eles não foram educados, talvez, tipo assim, eu atendi, vou citar um caso, sem citar o nome, né? Mas assim, um pai que a criança, aos 4 anos de idade, pegou o brinquedo do coleguinha. Aí o pai entendeu como se a criança tivesse roubado. A criança do 0 aos 7, 9 anos de idade, ela está formando a personalidade dela com tanta intensidade que tudo é aprendizagem. Aí o pai pôs a criança, isso é roubo, isso é isso, como se a criança entendesse aquilo. Ela não sabe nem o que é roubo. Ela é egocêntrica. Quando você é egocêntrico, você é o centro da atenção e tudo que está ao seu redor, você quer que seja seu. A criança tem esse pensamento egocêntrico, então ela não está roubando para ela, aquilo é dela. Então você tem que explicar ao pai que a criança é egocêntrica, que existe uma maneira dele educar a criança sem traumatizá-la, que aí o pai bate, o pai quer cortar o dedo, o pai, se você fizer isso de novo, eu não gosto de você. A criança vê pelo concreto. Sente pelo concreto, quer dizer assim, ela está em cima da mesa, a mãe chega, se você não descer dessa mesa, eu não gosto de você. Ela vai entender literalmente que a mãe não gosta, ela não vai abstrair achando que a mãe só quer que ela desça da mesa. Agora nós adultos abstraímos mais do que vemos pelo concreto. Quando você ouviu essa fala, você falou, não, a mãe só quer que ela desça, mas a criança vai entender que a mãe não gosta. Por isso você fala assim, você é feio, você é bobo, você não dá conta. Entendeu? Você é gordinho e ser gordo é ruim, né? Para aquela criança, então ela vai crescer com aquele pensamento que ser gordo é ruim, ser gordo não é ruim. Quem tirou essa ideia que é ruim, né? É difícil. Eles até falam que os gordinhos é mais felizes, né? Muito mais. Mas é difícil educar os filhos, né? Eu vejo que a gente vem de gerações, todas as minhas gerações educaram de formas diferentes. Meu pai teve uma educação totalmente diferente da que eu tive. Sim. E meu filho tem uma totalmente diferente da que eles tiveram. E a gente sempre tá buscando uma certa pra educar e nunca... Não tem manual, nunca acha esse negócio, né? As coisas são evolutivas, né? Elas não estão paradas. Por isso que há bem pouco tempo, vamos dizer, você não falava em homofobia. Hoje é tema. Sim. Né? Você tem que falar, você tem que esclarecer, porque senão você vai massificar aquele filho que às vezes tem um comportamento homossexual, né? Você vai deixar de amar seu filho porque ele é homossexual, não justifica, né? Então, mas há bem pouco tempo, eu atendi vários casos, não tem muito tempo isso, pai médico expulsa o filho de casa porque a filha engravidou, sem casar. Era um preconceito, né? Total. Então, nós estamos falando de homofobia, diz, não, você pode olhar essa questão de engravidar antes do casamento, os pais expulsavam os filhos. Tem uma história muito legal, essa vocês têm que colocar aí. Ou seja, até bem pouco tempo, você lembra da Lambreta? Vocês não são da época. Lembro demais, a Lambreta, você passava a marcha assim... Isso. A Lambreta, ela começou com um banco só, porque era só o homem que andava de Lambreta. Depois foram 2 banquinhos. Sim. Tá? E a mulher sentava na lambreta de lado. Porque na Igreja Católica, até bem pouco tempo atrás, calça comprida era pecado. A mulher que usava, ela estava pecando. E aí vem com a lambreta. Então, depois usou a calça comprida, a mulher enganchou.
Sim. Sentou com as pernas abertas. Você vê assim, isso é uma evolução, né? Ou seja, por que que a mulher não podia andar de lambreta? Depois tinha que andar de lado, não podia pôr calça comprida. Depois põe a calça comprida, continuava sentando de lado. Até que alguém, uma corajosa, foi e sentou com as pernas abertas. É muito mais confortável assim. Como eu queria andar desse jeito. Não adianta. Todo instante. Mas a cultura é determinante, então, né? Assim, a gente, porque Determinante. isso aí são coisas culturais, né? Quando o pai mandava a filha embora, porque ficou grávida antes, na época era isso que fazia. Esse pai nem, vamos falar assim, Ele não nem tinha era um outro modelo, né? carrasco, não. Era o que todo mundo fazia, ele só fazia o mesmo. Mas você sente movimento. que as coisas vêm mudando assim, a fim de que o ser humano tenha mais liberdade? Você falou esse negócio do lambreta. Eu vi recentemente o filme do Elvis Presley e ele foi preso porque ele Dá rebolava. spoiler, não, mano. Não é um spoiler, né? Até porque o Elvis Presley existiu, todo mundo sabe a história dele. Ninguém Mas sabia que ele tinha sido preso por isso. ele foi preso porque ele rebolava. Dançava rebolando. E aí a galera foi lá, os militares, não, você vai ser preso, tal, não sei o quê. A gente não quer que você dança rebolando. Homem não dança rebolando. E aí, pô, olha que loucura, né? Recentemente eu vi também que lá atrás, o primeiro desenho que teve um beijo foi um desenho da Branca de Neve. E quando a Branca de Neve dá um beijo, aquilo lá foi assim... Nossa, Foi agressivo, né? Foi agressivo. Que era de criança, era um desenho infantil, né? E aí você pega hoje, a gente tá vivendo por tudo isso de novo, só que com personagens diferentes. Recentemente teve um filme da Disney onde duas heroínas são namoradas no filme. Teve um outro filme de super-herói também, que é o Eternos, onde dois heróis são casados no filme. Perfeito. Parece que isso vai aparecendo na vida da gente pra falar, ó, é normal e faz do jeito que você quer. Seja livre pra tomar suas decisões. Vamos para o campo jurídico que você vai entender melhor isso. As leis mudam de acordo com a demanda. Ou seja, essa demanda não existia há 50 anos atrás. Agora ela existe. Então você tem que criar leis específicas para ela. A demanda do celular, dos crimes cibernéticos, dos crimes da internet, ou seja, a lei vai se adequando àquilo. Não existia lei para isso, agora já começou a existir. Então isso é no comportamento humano em todas as suas direções. Então nós vamos evoluindo para uma situação que se apresenta no momento. Mas esse comportamento humano sempre existiu, não? É isso que eu ia falar. De casais, né? Sim, mas era muito mais escondido. Né? Muito mais. Então, na verdade, você tinha ali uma castração de quem era assim, né? É porque naquela época, imagina se o filho se apresentasse como um homossexual ou lésbica, né? Um homossexual feminino. Ou seja, os pais matavam. Cara, e se não... Ou o pai matava. Zerdavam. Mas se ele não morresse, olha bem, e aí é bem o que você tinha que me falar, hein? Pensa o que era o transtorno psicológico para essa pessoa. Como que ele sobrevivia? Esse cara morria. Isso até hoje. No meu consultório chega muito casos assim. Né? O filho está guardado lá no armário, tipo assim. Né? E ele está sofrendo de ansiedade. Ele tem dor de cabeças enormes, desmaios. Ele é depressivo. Aí ele vai lá tratar da depressão. E a hora que você vai ver o fundo da depressão é que ele escondeu aquilo mais de 10, 20 anos. E aí, olha, infelizmente, seu problema não é depressão. Seu problema é que você não se assume. E você consegue mostrar. Conversar isso lá dentro já. Mas olha o tanto que é engraçado. Há 20 anos atrás, talvez você não conversaria assim no seu consultório. Provavelmente não. Há 20 anos atrás, talvez o psicólogo ia virar pro paciente e ia falar assim: meu filho tem que ter uma maior namorada. Mas eu vou me proteger mais. Ou seja, essa demanda não chegava. Não ia lá, né? Eu sou um dos primeiros psicólogos de Araguari. Eu tenho 34 anos de profissão. E quando nós começamos aqui em Araguari, nós éramos 5 psicólogos.
O primeiro cliente que eu recebi no meu consultório foi um fazendeiro, chegou com chapéu, pôs o chapéu em cima da mesa e falou que ele estava com medo de dormir, medo disso, assustado, então ele tinha uma crise de pânico, né, no entendimento. Aí trabalhei com ele, falei, o senhor vai ter que voltar isso e aquilo, orientei. Eu falei, mas doutor, só na conversa? Eu falei, não, essa conversa é para te libertar, para o senhor se conhecer. Eu falei, não, só na conversa não vai não. Pegou o chapéu e foi embora. Ele não tinha condições de receber a informação, entendeu? A informação era muito agressiva para ele. Então ele queria um remédio para curar aquilo. Você tinha que ter falado, não, peraí que eu vou pegar aqui, ó. Pegar uma garrafinha d'água aqui, ó. Bebe isso Toma aqui. essa aguinha aqui, que eu ó. não posso falar o tratamento, não. Toma um copinho. Cara, eu estudei, olha pra você ver o que é a mente da pessoa. Eu estudei numa escola pública. E lá, quando o menino machucou, depois eles me contaram isso. Tipo assim, então o menino chegava lá na secretária, o que foi? O senhor, tô com dor de cabeça. Eles tinham lá uma aguinha que era só, eles tinham tipo um coloralzinho azul. E pingava uma gotinha de coloral no copo de água azul, ela vinha as ladinhas assim, falava assim, dor de cabeça, pode beber que isso aqui é o remédio. O menino bebia, pode ir pra sala que em 5 minutos vai passar. Sarava, eles curaram até, acho que fratura do menino. Aqui agora quebrei o braço, tá doendo, não beber essa água aí. E mandava o menino de volta pra sala, entendeu? Não tinha medicamento nenhum na escola. É o placebo. Só que surte efeito. Tratava os meninos tudo assim. E menino autossugestivo. Aí você falou a palavra. Ou seja, muitas das vezes os problemas físicos que nós temos, eles não são o físico em si, é a mente que faz. Tanto é que você já viu aquelas pessoas que andam na brasa? Você já viu aquilo? Já vi aquilo. Assim, aquilo é um controle mental, porque a dor está na sua mente, não no ato em si. Se você não reconhecer que esse corte dói, não vai doer. Então, você trabalha a mente para não reconhecer a dor. Tem aqueles caras que penduram com os ganchos, já viu? Não, mano, a gente conversou essa semana aqui, o Arthur falou, tinha um caso que você ia matar a pessoa, né? Esse foi um teste que foi feito, real. Como é que chama a morte na prisão lá? O cara é condenado, pena de morte, né? Sim. Aí eles pegavam e furavam o cara e o cara ia sangrando até morrer. Sim. Eles sabiam que ele ia morrer sangrando ali. Aí pegaram esse cara e fingiram que cortaram ele e ficou pingando água. Uhum. E o cara morreu. Eu não acreditei nisso, não. É verdade isso. Eu não acreditei nisso até agora. Isso foi um teste, foi feito, juro por Deus. Só que eles não cortaram o cara e pôs uma bexiga de água. Furou, ele ficava amarrado, né? Não via. E pingava dentro de uma bacia. E foi pingando. Plec, plec. Quando parou de pingar água, que a bexiga acabou de vazar, ele entendeu que o sangue dele acabou e ele morreu. Agora, tem um nome isso aí. Teste de Rosenhofer. Isso é perfeitamente possível, porque é o seguinte, imagina o grau de estresse dessa pessoa, ou imaginando que o sangue dele tá caindo ali. E tal, agora não aguento mais. Morri. Asfixia, né? Mental. Tem uma coisa que mostra também, que as pessoas que pulam de um prédio, alguma coisa assim, elas morrem antes de bater no chão. O coração para antes. Não, mas aí é por outro motivo, né? Porque vai saber que tá morrendo. Não, o corpo já sabe que ele vai morrer e ele morre antes de morrer. Dá um ataque cardíaco, tipo talvez. Isso. Seria isso. Mas o corpo em si, o cara morre antes de cair no chão. Eu acredito que se eu caísse assim na altura alta, eu ia morrer antes de chegar no chão. E é tipo uma autodefesa. Eu tenho muito medo de altura. Mas assim. É uma autodefesa mental, porque a mente é que vai te falar que você vai morrer a hora que você cai. Pô, e legal isso aí. O psicólogo, ele pode ajudar você a enfrentar alguns medos. É o trabalho dele. Mas medos, assim, que são boçais, tipo, medo de um bicho, medo de barata. É isso, eu queria chegar. Eu não queria expor o Robertinho tanto assim, mas já que você falou, é isso. Medo de barata. Trabalha assim. Quando que a gente trata o Robertinho com medo de barata? Tem tantos medos assim, que você nem acredita. Medo de borboleta. Tem coisa mais inofensiva mentalmente a gente imaginar uma borboleta, mas tem gente que tem pânico com borboleta. Eu já vi muito medo de grilo, assim, e a pessoa sair correndo, sai daqui porque tem um grilo ali. Lagartixa. Eu tenho medo de rato, tenho muito medo de rato, assim, sabe? Isso tu tem uma ligação psicológica com algum evento da sua vida também. Você acha? Tem. É por isso que você faz na pesquisa psicológica, você vai pesquisar o seu passado para identificar alguma coisa que se liga àquilo.
Você consegue se autotratar? Eu vou te explicar por quê. Tipo assim, Ó, ele no se meu caso, autotratou, ficou eu um ano e meio. Não, mas eu falo assim, sem você perceber. Ele conhecia algumas técnicas, ele aplicou o que ele tinha Aham. em si Irmãos, próprio. né? No meu caso, que não sei nada, olha aqui. Eu, por exemplo, eu tenho medo de assombração. Eu tenho medo, sabe, de assombração. Não vejo filme de terror, porque depois eu sonho e tal, e tudo me incomoda. Mas o meu menino, ele mencionou algumas vezes que via espíritos. E é o que eu tenho medo. Sem assim entrar na esfera religiosa, entendeu? O ser humano muitas das vezes busca explicações longe de si, para explicar o que está perto de si, porque às vezes é tão difícil enxergar o que está perto que você cria uma situação longa. E a psicologia vai mais por esse prisma. O que eu quero dizer com isso assim? Se você tem medo acentuado, a sua mente começa a imaginar e ver também. Então, você vai trabalhar esse medo a partir dos recursos que a pessoa tem, da vida que ela está levando, né? E aí você vai tirando, eu tenho uma palavra bonita que eu nem vou arriscar dizer, mas você vai diminuindo o medo aos poucos. Você tem medo de barata. Então a barata apareceu lá, você pega uma vassoura grande e fica aqui cercando ela. Depois você vai diminuindo o cabo da vassoura até você chegar e pisar nela. Entendeu? Então você vai aos poucos enfrentando ela. Se você for de uma vez, você grita. Então, e daqui eu mato ela de lá. No meu caso, eu falo assim, assombração está no quarto. Mas aí você pode brincar um pouco com o escuro, você entender que o escuro é para você descansar. Entendeu? Porque a assombração está muito ligada ao aspecto Sim, da escuridão. é total. Assim, tanto é que durante Lá o na dia sua você não infância, tem... provavelmente alguém te passou susto, medo. Ah, nisso, todo mundo... Eu tinha uma avó, tadinha, eu gostava de assombragem também, É isso sabe? aí. Falei, Aí, porque que de 0 a 7, 8, 9 anos, esse aqui tá virgem, tudo virgem. E todo conhecimento que vem vai sendo gravado. Então, por isso da importância da fala positiva, da fala encorajadora, da fala que não desqualifica a criança, para ela crescer, né? E antigamente, se você não parar de chorar, você vai tomar injeção. O Saci Pererê tá chegando. A mula sem cabeça vai te pegar. A criança cresce com aqueles pensamentos. Rapaz, Total. Não, total. esse da injeção é fantástico. Porque o moleque não vai no médico mais que falar assim, vou te levar no médico pra ele te dar uma injeção. Você já traumatizava o moleque da injeção, que é tipo assim, isso é ruim, se você fizer, né, já deixa pra ele uma sensação horrível de injeção. O médico é o cara que usa a injeção da forma mais tirana do mundo. Vai dar a injeção dentro do... Cara, traumatizava o moleque mesmo. Tem razão, meu pai nunca ter ido no médico. Ô, Marcos Alvim, você trata tanto jovem lá. Você nota esse tipo de frustração hoje, assim, que eu vejo a internet, ela mostra muito pro jovem, tipo assim, ó, faz isso que você vai ganhar 1 milhão, faz isso que você vai ganhar 2 milhões, faz isso que você vai ganhar muito dinheiro fácil. E, tipo, cara, eu nunca tive... Eu sabia na minha vida que eu ia formar, trabalhar, pra depois ganhar dinheiro. E hoje eu vejo muito jovem que fala assim, cara, antes de eu terminar o terceiro colegial, eu vou ter 1 milhão na mão. E aí ele termina o terceiro colegial e não tem 1 milhão na mão. Frustração é grande, né? Ou seja, cria-se esse pensamento e a maioria deles embarcam nisto, né? Depois você tem jovens extremamente inseguros, né? Desviando seu caminho aí, às vezes, para um uso intenso de droga, marginalidade, né? Porque ele quer ter esse boné. E ele não pode ter. E essa é uma experiência assim, que eu comprovei cientificamente antes de ser prefeito. Nós fizemos, depois virei a prefeito, na época que eu te falei que teve as gangues nos bairros, eu entrevistei 300 jovens que viviam na marginalidade. Como prefeito nessa época? Como prefeito? Porque eu estava começando Da e não hora. tinha como parar aquelas gangues, e eu queria que pusesse polícia, fizesse isso, fizesse aquilo. Eu falei, gente, é um problema social. E aí identificamos os líderes de cada bairro, de cada gangue era 30.
Tinha 10 gangues, e cada uma 30, e 10 líderes. Eu chamei os líderes um por um, olha, se você trouxer os seus comandados aqui, nós vamos identificar se ele quer praticar esporte, você quer aprender uma profissão. Na época estava começo da era digital, né? Tinha aqueles cursos de informática. Eu lembro que eu paguei do meu bolso lá na antiga CDI, nem sei se existe mais, para eles fazerem uma turma. Então, fiz convênio com a FIENG, entendeu? Para aprender cursos técnicos, abri a praça de esportes, entendeu? Aquela que estava fora da escola, nós abrimos vaga pôr na escola. Daqueles 300, nunca mais teve a gangue, agora começou a ter de volta. Mas naquela época nós erradicamos isso porque nós identificamos, entendeu? Assim, que a maioria de família muito humilde, né? Criados pela avó, 90% criado pela avó, não pelo pai, não pela mãe, pela avó. Entendeu? Sem nenhuma perspectiva de trabalho, escola paralisada, e aí o cara via você com esse boné ou com esse tênis, pô, o cara tem, eu quero ter também. Aí é onde que a marginalidade aumentou, os crimes aumentaram. Então, assim, não tem como você combater a marginalidade, a criminalidade, se você não entender o todo. Se você for só na raiz, nós falamos da Cracolândia, né? Então você tem que entender o todo e agir, entendeu? Diante do todo. Não adianta você ficar em projeto e o projeto nunca ocorre. Então você acha que essa violência hoje, ela não depende só da punição, ela tem que ter um trabalho social junto? Tem. A punição não recupera ninguém. Haja vista quem vai para o presídio. Ou seja, ele sai de lá dificilmente recuperado. Mas pior, a punição, de alguma forma, você acha que ela tem validade? Porque se não tiver... Tem que ter o limite, que é um pouco diferente da punição. Ou seja, se não houver, vamos dizer assim, a delimitação daquilo que pode e daquilo que não pode, ou seja, eu posso tudo. E eu podendo tudo, para mim, eu não estou nem infringindo a lei. Então tem que ter o limite e dentro da lei existem, na nossa linguagem, o castigo tem que ser adequado à arte. Não adianta nada a criança que deixou esse copo cair, o pai bater nela extenuadamente. Qual a criança que quer jogar um copo no chão? Ela estava desapercebida, o pai tem que agir. Fala, meu filho, da próxima vez você não vai deixar o copo cair porque você é inteligente. Mas é o seguinte, porque você deixou esse copo cair, você vai juntar os cacos aqui, você vai me ajudar, tal. Então ele educou, ele corrigiu e ao mesmo tempo colocou o limite e a criança ficou segura. Ela não vai deixar com facilidade. Agora, se você bate naquela criança que ela deixou o copo cair, a hora que ela pegar o copo novamente, ela morde de medo do copo cair, treme e o copo cai de novo. Então você não consegue. É desse jeito mesmo. Entendeu? É desse jeito. Como que a gente vai mensurar essa proporcionalidade? É aí que tem a matemática. Ela não é exata, né? Aí não é exata. Ela não é exata. Não é todo mundo que tem psicologia. Não é. E vamos pensar assim, que esse programa é educativo. Sim. Ele não pode ser destrutivo. Você pode criticar o meu trabalho, falar daquilo que eu não fiz, mas é o seguinte, o que de bom você trouxe, Marcos? Entendeu? O que você contribuiu? Aí você está educando uma nova geração que fazer o certo é o certo. E não, vamos dizer assim, ganhar a vida, como você falou, não, eu vou ganhar milhões e tal. Você está criando uma ilusão na pessoa que não é verdadeira. Você está ensinando o cara a mentir. Aí depois ele mente para você, você vai prender ele. Cara, e você até falou com a gente antes aqui, ele te perguntou dessa juventude, e eu também percebo que eles são mais frustrados mesmo, parece que eles vêm mais suscetíveis a ficarem, sei lá, depressivo, ou sei lá, ansioso demais. E você falou uma coisa que eu achei interessante, depois da pandemia eu achei que todo mundo tinha ficado com um maior número de depressão, e não, né? Não, mais ansiosos. Ansiosos porque a ansiedade se antecipa às coisas. Então as pessoas têm maior medo de morrer. Entendeu? Eu posso vir a morrer. Aí você já viu que aí a pessoa não quer tomar a vacina com medo de morrer. E a vacina é para não morrer. Aí você já inverte o negócio. É ansiedade, porque ele quer adivinhar o futuro. E o futuro ninguém sabe. Se você vive o hoje com intensidade, com graça e com beleza, a sua vida é linda. Mas se você ficar esperando, você ter o dinheiro, formar, casar, ter filhos, ser bem sucedido profissionalmente para ser feliz, você já é infeliz hoje. Porque faz um corte aí pra mim. Um pouco, a gente até tava falando, um pouco de ansiedade eu acho que é bom, assim, né? Sim, tipo, sim. Eu tenho medo de morrer, cara. Eu tenho muito medo de morrer.
Isso me protege, né? Que é diferente daquele que tem medo acentuado de morrer. Então, tudo para ele, se eu comer, eu vou morrer. Se eu atravessar a rua, o carro vai me pegar. Então, essa ansiedade atrapalha ele. A sua não, te previne. Fala, eu sei se eu beber demais, eu posso ter um aneurisma. Você tem conhecimento e aí você evita beber muito. Você já teve esse medo assim? De teve uma beber época que eu demais tive- nunca. Não, Eu não. tenho mais vontade de Teve beber uma mais. época Tem que eu dia. tive também. Eu não sei se eu me autotratei, mas eu tive muito medo, tipo, dos meus pais morrerem. Era uma preocupação que eu tinha do caralho, assim, ó. Esse medo Muito. talvez dos meus filhos, mas Ficar sem de meus mim, não. pais e tal. Mas aí foi uma coisa que eu não sei se eu fui trabalhando isso aí. Foi. Ou se depois que eu virei pai, eu comecei a entender algumas coisas também. Sei que isso diminuiu, mas eu tinha muito medo. Nós melhoramos muito, né? O próprio tempo nos ajudou. A gente tem que É porque melhorar, você né, vai cara? Não é acumulando possível, né? experiência, né? Eu converso com ele. E falo, uai, mas esse cara tá resolvendo o mesmo problema que eu não tô dando conta, eu vou... Então, o processo de aprendizagem mais antigo do mundo é a imitação. Depois a repetição. Eu imitei aquilo que é bom. Depois eu repeti e eu aprendi. Se você for na escola fundamental, A, E, I, O, U. Aí ele fica a semana inteira, a professora... E essa letra aqui, A, E, I, O, U. E fica a semana inteira, repetindo, imitando. De repente, eu reconheço o A, o E, o I, o O e o U. Tá lendo, tá lendo. escrevendo, tá Então, tudo. é muito bom você poder imitar experiências positivas, né, que te engrandece, que faz você crescer. Eu particularmente, me tornei um pouco mais educado, porque eu vi uma pessoa humilde, tão educada, que eu pensei, um dia eu quero ser igual esse cara. Se eu pudesse até falar o nome dele, que esse cara... Fala Mas aí, você ué, tem que pode falar, falar, é legal, ué. é um super Posso elogio. falar? Claro, Então, pô. Ele chama Romildo, ele foi funcionário da Mineira por muitos anos. Hoje ele trabalha, parece, na It Magazine ou se aposentou. Uma pessoa extremamente educada, até o jeito dele te falar. Eu falei, "Gil, mas que cara, não tem jeito de você ter raiva do cara, entendeu? O cara sempre está disposto a te ouvir e fala pausado, te retribuindo a sua gentileza. Tá aí Romildo, que é um amigo meu de infância. E por conta dele que você quis Ser mais evoluir educado, e chegar estudar. Antigamente Que isso era massa. vida louca, né? Gostava de xingar os outros. Não tanto, né? Mas era um pouco mais rebelde. Mas tem coisas que mudam a vida da gente Sim. de uma forma tão grande e é algo tão pequeno que a pessoa que é o agente da mudança não sabe que provocou isso em você, né? Eu teve uma vez eu até falei pro Gustavo fisioterapeuta, Gustavo Monteiro, Conheço. uma vez ele conversando uma coisa perto de mim, me despertou, eu falei isso pro Gustavo, me despertou uma vontade de ler. Eu não lia nada. E aí um dia falou um negócio, eu falei, puta, mano, tem que ler. E eu comecei a ler. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Por isso, talvez aí, direcionar nossos filhos para atividades salutares, né, sadias, é muito importante, porque eles vão aprender. Muitos que eu conheço que se perderam no mundo, mas voltaram do mundo, vamos dizer assim, nefasto para um mundo mais saudável, porque tinha o porto seguro, tinha um ensinamento anterior. Porque se você não tem ensinamento anterior nenhum, você vai voltar para onde? Né? Você fica... Marquinhos, eu vou te perguntar 3 coisas, assim, que eu fiquei curioso aqui. Eu posso perguntar, mas quanto que é a consulta? Que você já cobra 3. Eu queria É saber... barato. Queria saber o que, lá que é mais mais te legal, marcou no Provida, o que mais te marcou como prefeito e o que mais te marcou como psicólogo na sua vida até hoje. Beleza, eu vou conseguir lembrar pelo menos 2. No Provida, atendendo dependentes químicos, o que mais me marcou, que eu me lembro em alguns momentos, ou seja, assim, nós iniciando o trabalho naquela carência, terra batida, com muita pobreza, e um interno que nós conseguimos interná-lo para fazer o tratamento. No segundo dia, isso num domingo, me ligaram aqui na minha casa e falaram, Marcos, a mãe do fulano morreu. E eu vim aqui ao Provida para poder dar a notícia para o filho, que a mãe dele tinha morrido, que a mãe é que conseguiu, depois de muitos anos, levar ele para o tratamento. A mãe era uma santa. Aí eu cheguei lá, vi e falei, não.
E aí, eles estavam rezando lá, tinham o hábito de fazer oração pós-almoço, antes de dormir e tudo. Aí, eles fazendo a oração, eu entrei na oração e pedindo força para me falar. E eu não consegui falar. Isso me marcou, porque eu me enchi de pensamentos que aquilo iria... Porque o menino estava indo muito bem, mas aquilo era até uma inexperiência minha, entendeu? Iria prejudicá-lo. E aquilo foi até a razão de nunca mais ele usar. Ele depois, esse eu posso falar também. Ele se tornou trabalhador da prefeitura, um cara maravilhoso. Por causa da trabalha morte... na coleta de lixo, um cara super bacana. Por causa da morte da mãe dele, ele nunca mais usou. Aí droga. ele reconheceu que ele era um grande partícipe daquilo. E aí a forma dele se desculpar com ele, com Deus, na cabeça dele, era ele ficando sóbrio. Isso me marcou no Provida. Na prefeitura, bom, enquanto prefeito, o que me marcou também é uma cena assim meio triste, mas assim de muito significado naquele momento que eu já recebi tanta recompensa por isso. Eu estava no gabinete, chega um senhor muito nervoso e pediu para falar comigo, e a secretária pediu para ele esperar, e ele não esperou, adentrou-se à sala e falou assim: doutor, minha mulher está morrendo, aqui não tem ambulância e o senhor tem que arrumar uma ambulância. Aí eu falei, na hora, liguei na Unimed, a Unimed não tinha na rede e tal, e eu tinha uma Paraty. Eu peguei e falei assim, eu não tenho, mas põe sua esposa dentro da Paraty, que ele tinha que levar para Ribeirão. E dei a chave da minha Paraty para ele levou para Ribeirão. Eu falei, só pode ficar o tempo que for lá com a Paraty, o dia que o senhor voltar. E ele foi, fez o tratamento, a mulher... Aí passou uns 10 dias, ele chegou com a minha Paraty. Eu virei rei, né? Então foi muito legal isso. Isso foi legal. Bem particular mesmo, né? Inerente ao cargo. Essa aí foi... Mas foi muito legal isso. Você nem conhecia tanto assim, deu a chave do seu carro, falou, leva lá. Prefeito aqui, mas é porque era mais... Eu sabia que aquele desespero, o cara nunca ia roubar meu carro. Não. Não ia roubar meu carro. Né? E o carro meu estava parado. E era um carro que servia, que ele tinha que esticar a maca. O Duque você devia dar uma Paraty quase todo dia, né? Porque devia ter gente entrando no seu gabinete ali todo dia, reclamando. Na vida pública ocorre. Alguma coisa, pequena, né? Principalmente, né? Agora, como político... Não, você pediu psicólogo. Político. Como psicólogo. Quando eu me estabeleci, quando eu consegui ver que eu comecei a entender da psicologia. Isso depois de uns 4, 5 anos de profissão. Que aí eu vi que eu entendia. Então eu sabia, porque até então o recém-formado ele está muito inseguro sobre a sua atividade profissional, né? Na sua maioria, nem todos. Você formou na UFO aqui? Eu formei em Uberaba na Uniub, né? Eu formei em 85. Então, quando eu me percebi que eu estava ganhando dinheiro com a minha profissão, que eu entendia do que eu fazia, e aí eu cresci rapidamente profissionalmente. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter clientela, eu comecei verdadeiramente a ter retorno daquilo que eu fazia. Então isso foi muito bom. Quando a gente vence a gente mesmo, né? Os medos da gente, é muito legal. Quantos irmãos você tem? Eu tenho uma irmã mais velha, nome Marta, pessoa linda também. São só vocês dois? São nós dois. Mas você foi o primeiro formado lá dentro da sua casa, lá? Sim. Não, acho que a minha irmã formou primeiro, mas não exerceu. Ela formou em geografia. E eu vinha formar depois. Legal. Eu me perdi, eu queria ter perguntado alguma coisa. Eu ia pegar, tipo, um conselho daqui, sabe? Aproveitar a consulta grátis. Era uma coisa, tipo assim, de pai, mano. Agora eu não lembro mais. Mas ia me ajudar demais, cara. Que ele falou da formação dos filhos e tudo mais. É tipo alguma coisa assim. Eu, como pai, a gente não sabe como cria isso aí. E eu sei que é assim, ó. A escola vai dar uma base, a gente vai dar educação e tudo, mas eu sei que quem mais molda, quem mais acaba ensinando para os filhos, acaba que é o mundo mesmo. Sim. E esses são os amigos, né? E eu queria ser amigo do meu moleque. O que eu faço? Você sabe me dar uma dica aí, assim, que você
Às vezes não é o que falta pra esse menino é aquilo, sem eu ter que ir lá pagar a consulta. Mas se você continuar desse jeito, quase chorando, eu faço um corte e mostro pro seu moleque lá no futuro lá. Eu queria ser amigo do meu moleque. Eu vou me recorrer, tipo assim, a um pensamento bíblico, né? Usa da humildade. O que seria isso? Humildade é você saber que você não pode tudo, que você não sabe tudo. E que você aprende com a situação, né? E a criança... Seu filho tem quantos anos? 7, 8. Ótimo. Ou seja, assim, até o tamanho dele é diferente do seu, então agache. Humildade. Agache. Aí, não tente adivinhar o que ele quer, ou o que ele gosta. Pergunte. Porque eu gosto de jogar futebol. Então vamos jogar futebol. Muitas das vezes nós, como pai, nós queremos adivinhar o que... Ou como pessoa, né? A gente quer adivinhar o que o outro gosta, o que o outro quer, sem se comunicar com ele. Né? Então, uma das boas coisas é você perguntar para o outro de que ele gosta. Eu gosto de jogar bola, tal. E aí, você que quer ser esse bom pai, você vai agradar seu filho. Seu filho está fazendo uma coisa errada. Ele precisa da sua firmeza. Entendeu? Para ele direcionar, porque até então ele pode tudo, então ele tem coisas que ele não sabe. Então, e a gente tem que ser inteligente, que tem coisas que vai colocar a vida dele em risco. E aí você pode colocar o limite e deve colocar, né? Porque se você não colocar aquele limite, parece que você não se interessa por ele. Então, os pais que querem dar tudo para os seus filhos, na realidade, eles não estão preparando os filhos para a vida, é porque a vida não dá tudo para você. Você quer trabalhar e você vai lá na empresa, pede emprego e fala, não tenho vaga. Aí seu filho volta e fala assim, eu sou um merda porque eu não consegui. Não é verdade, né? Você continua insistindo, trabalhando, se especializando, que sua hora vai chegar. É isso aí. Então, o bom pai é aquele que ouve, aquele que sente e aquele que age. Né? Então você vai ouvir, vai ver, vai sentir seu filho e vou agir com humildade, sem querer saber tudo. Aquilo que eu errei, eu conserto. Meu irmão. Tá bom? Marquinhos, obrigado. Eu Muito que bom agradeço. o papo. Eu que agradeço. Incrível. Marquinhos, só para me fechar. Onde você acha que o Marquinhos é melhor? Na psicologia, na vida pública, na assistência social? Onde o Marquinhos é melhor? Eu sou muito recompensado pela minha sensibilidade. Onde eu uso ela, eu sou bem-vindo. Até emocionei aqui. Sensibilidade é tudo. Isso aí. Você tem aquela sensibilidade, assim. Eu me acho sensível pra caramba, assim. Você chora vendo filme, eu vejo filme, eu choro pra Aqui caramba. é todo dia. Nossa, eu choro. Tudo me emociona, ainda mais quando eu falo de família. Eu posso Fica à terminar, vontade. parafrasear algumas coisas para você entender as importâncias. Primeiro, a gente tem que ter diálogo, né? Quando a gente usa muito da agressividade, é porque a gente perdeu essa capacidade de estabelecer trocas e a gente quer impor, né? Então, o administrador que impõe, na minha concepção, não é um bom administrador, né? Ele tem que conhecer e, em comum, dividir, vamos dizer assim, responsabilidades e elogios, né? Reconhecimentos. Então, eu não administrei sozinho quando eu administrei a cidade. Administrei com muita gente boa, né? E fiz amigos. Então aquilo não era só um trabalho, aquilo era uma oportunidade de ampliar a minha vida e os meus conhecimentos. Então conheci muita coisa, né? Então, muito importante. Então, diante de tudo isso, assim, quando vocês me fizeram o convite, eu falei com você, né? Falei, não, obrigado. Eu estava doido para ir, porque alguém referenciou vocês tão bem para mim, uma amiga deve ser de vocês, a Sandra, esposa do Galeno, que me fez esse... Falou, não, fala com os meninos estão arrebentando na mídia social, aí tudo, eles são um show de bola, mas lá eles vão te descer a lenha também e tal. Eu falei, não, mas eu estou preparado. Agora vocês me chamam um dia que vai me descer a lenha, tá? Eu quero voltar. Vamos fazer o 2, né? Paulada não é só aí não dá, né? Foi muito legal, viu? Eu agradeço a vocês todos, foi uma oportunidade ímpar. Muito obrigado. Valeu, Foi obrigado. importante a gente conhecer o Marcos Alvim, né? Eu já Foi- conheci já, né? Não, eu conhecia também, cara, mas
é legal conhecer esse lado, assim, que a gente É isso, é não conhecer. tem a oportunidade, né? de... Ver onde ele passou, a história dele, como começou, aonde tá, né? Imaginar onde vai chegar, porque ainda não terminou, ainda tem mais um filho pra formar, um ranchinho pra cuidar. Eu posso aqui fazer E daqui aquela um dia o mídia. povo vai chamar, ó, volta, você fez um Volta, negócio Marquinhos, legal, volta, vamos fazer aqui de novo. Bom demais, bom demais. A vida é um recomeço, né? Sempre. É isso. Obrigado. Marquinhos, Fui. obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Vamos falar, peraí, Marquinhos, peraí. Ah. Vamos falar aqui, ó, vou aproveitar você aqui, mano. Falar do nosso parceiro, tem que aproveitar a sua presença. Vamos faturar aqui E, com o parceiro aí. vale é quando tem um convidado importante do lado, só a gente não vale não. E só eu vou te tem que falar, aproveitar o você que já convidado. conhecia o Marcos Alvim, que tá conhecendo a gente hoje, já se inscreva no canal, segue a gente, aciona o sininho, vai lá no canal de Cortes Podcast Três Irmãos, ajuda a gente aí, hein? É a Sandra, não foi a Sandra? Foi a Sandra. Faz igual a Sandra lá, ó, segue a gente, indica parceiro pra vir aqui. É isso, é isso. Ó, e quer lembrar o pessoal entrar lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil. Eu sei que tem gente vendo a gente de Manaus, tem gente vendo a gente do Pará. Eu sei que tem gente vendo a gente lá em Portugal, não sei, Pô, tem gente lá em Portugal que manda Tem todo dia gente vendo a gente de Penedo, Alagoas. Os caras estavam vendo a gente. Ah, pode crer, Então, entra lá no nosso site, a gente entrega aí na sua cidade. Pode ter certeza, porque a gente entrega em todo o Brasil. E chega muito rápido. Só produtos originais. Os melhores preços, games e brinquedos. Drogaria Futurística na Rua Amazonas 450. É até bom o Marquinhos tá aqui, um cara da área, né, da saúde e tudo mais. Evite o automedicamento, se oriente com um profissional e busque os melhores produtos também da área de saúde na Drogaria Futurística. Mais do que o farmacêutico, lá você terá um amigo, o Fabiano Alvarenga. Essa só pra quem é de Iraguari, mas logo a gente vai estar também online aí entregando pra vocês. Para o Brasil todo. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca, distribuição de água, suco, refrigerante, energético. Uberlândia Refrescos. Um abraço para o grande empresário empreendedor, o Biage. Um abraço, meu amigo. Badião, a melhor rede de supermercados da região. Em Iraguari, 2 lojas. Na verdade, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar, você vai receber o melhor. É isso sempre o que eles entregam. Termolar é um parceiro internacional, a referência em produtos térmicos, caixas térmicas, garrafas, o copo térmico. Termolar, tudo que é bom dura mais. Tem mais Tem alguma isso aí, coisa tem aí, mais ô aí, tem mais radialista? aí? Ah, WL Deixa o Telecom. radialista Posso falar aqui, isso aí? tá Posso falar isso aí? empolgado hoje. Esse aí ó, é muito mais conexão. Uma empresa de pessoas para atender pessoas. A referência já ganhou vários prêmios consecutivos como não só a mais rápida e a melhor internet, como também uma empresa que cumpre o que promete. E o atendimento deles é que é o diferencial. Eu uso mano. WN, mano. Ah, é? Na minha casa, Eu também uso e uso na minha empresa e recomendo WN Telecom. no podcast, tem, eles meu têm filho, isso aí. WN. em Mais de tudo, 20 velho. cidades, mais de 20 cidades. Vocês estão usando também? Já deu certo lá? Tá ativo lá, Pedrão? E aí, tá voando? Caramba, hein, mano. Aí sim. Esse é o Pedrão, né? É isso. Cara, valeu. Sensibilidade é tudo, mano. É tudo. Matou. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.